Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo dá ultimato. A técnico Felipe Luiz espera uma resposta para a renovação ainda neste domingo. Ítalo brasileiro Thiago Motta, ex-Juventus, vira também alternativa caso o treinador não siga no cargo. Everton Cebolinha abre negociação com o rival Fluminense para virar a casaca no Rio de Janeiro. E atacante deixa o Mengão para defender outro clube da Série A em 2026. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos todos os dias. Tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E é oficial, Flamengo, que abriu mão do atacante Carlinhos, jogador que foi emprestado este ano ao Vitória da Bahia. No entanto, o clube baiano não exerceu o direito de compra dos direitos econômicos do atleta. Ele acabou não convencendo no período em que permaneceu no Barradão e com isso foi devolvido ao rubro-negro. Carlinhos, que tem contrato até o final do ano que vem, não fazia parte dos planos, qualquer que seja, inclusive, a decisão do técnico Felipe Luiz, qualquer que seja o treinador. O entendimento da cúpula do departamento de futebol é que ele está abaixo do sarrafo de exigência técnica do atual elenco do Flamengo. E com isso, foi novamente colocado em disponibilidade Marcos Braz, homem forte do futebol do Clube do Remo, que este ano garantiu seu retorno após 3 décadas à elite do futebol brasileiro e foi o responsável pela sua contratação no ano passado. Entre os 2 jogos da final do Campeonato Carioca ao Nova Iguaçu, que foi finalista ao lado do Flamengo, naquela oportunidade, o Flamengo desembolsou 600 mil euros, o equivalente à época a pouco mais de 3 milhões de reais pela sua contratação. O jogador acabou não conseguindo se firmar e com isso foi negociado ao Vitória e agora será novamente emprestado para o Remo. O período do empréstimo até o final do ano que vem, quando coincide com o encerramento do seu contrato com o rubro-negro. Ou seja, teoricamente, não volta mais a jogar pelo Mengão, a menos que aconteça alguma negociação de prorrogação de contrato, o que eu acho muito difícil, eu descartaria essa possibilidade. Portanto, Carlinhos encerrando o seu vínculo, a sua participação no Flamengo após o empréstimo para o Clube do Remo e, particularmente, eu acho até que deu a lógica, né? Já que Marcos Braz foi um dos responsáveis pela contratação do jogador, Marcos Braz veio e levou o atleta para o Remo, né? Acredito que no Remo ele terá bastante oportunidade, tomara que ele tenha sorte, é um cara maneiro, né? Tem uma excelente história de vida, não torço contra o Carlinhos, só quando ele jogar contra o Flamengo, mas, enfim, torço para que ele tenha sucesso no Remo, torço pelo sucesso do Remo. É importante o futebol do norte do país ter um representante na Série A do Campeonato Brasileiro e que ele dê uma boa sequência para a sua carreira. E você, o que acha? Para você, Carlinhos tinha espaço para ele, pelo menos, para a composição de elenco no Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E por falar nisso, um outro atacante também pode deixar. O rubro-negro. Trata-se de Everton Cebolinha, o atleta que entra em seu último ano de contrato com o Flamengo. O rubro-negro chegou a iniciar uma conversa para a prorrogação de seu contrato por pelo menos mais uma temporada, mas não obteve resposta de Márcio Cruz, que é o procurador do atleta, e o Fluminense, que agora tem um presidente novo, né? O Montenegro foi eleito recentemente com o apoio do então presidente Mário Bittencourt e que fez um excelente trabalho, né, no Fluminense. Diga-se de passagem, e até pelo seu respaldo, ele indicou e o seu candidato indicado foi o eleito, portanto, pelos sócios tricolores. E já começa o trabalho de fortalecimento do elenco do Fluminense, que acredita que precisa de um atacante que jogue pelos flancos do campo. E Everton Cebolinha, que terminou em alta a temporada, ele que foi acometido de vários problemas físicos ao longo de 2025, mas conseguiu implementar uma sequência agora no finalzinho, foi mais aproveitado pelo técnico Felipe Luiz, embora o titular, pelas mãos do treinador, tenha sido mantido aí com o Samuel Lino. No entanto, o Cebolinha acabou se valorizando nesse período. Como ele está em último ano de contrato,
Flamengo tem somente esta janela de janeiro para negociá-lo. Caso contrário, ele pode, a partir de 1º de julho do ano que vem, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem que o Flamengo tenha que ser compensado com um centavo sequer. Vale destacar que o Flamengo desembolsou 14 milhões de euros pela sua contratação ao Benfica em julho de 2022. Ou seja, à época foi a contratação mais cara da história do Flamengo e o rubro-negro tenta recuperar pelo menos parte desse montante. Há um consenso de que, aparecendo uma proposta da ordem de 10 milhões de euros, o Flamengo aceita na hora a negociação e a transferência do jogador, embora ele seja considerado importante para a composição do elenco pelo técnico Filipe Luís. Não por acaso, até pelo pedido do treinador, o Flamengo tentou negociar sem sucesso a prorrogação do seu contrato. Everton Cebolinha está insatisfeito pelas poucas oportunidades que teve e não descarta deixar o rubro-negro. Então, a menos que aconteça uma conversa e ele tenha a promessa de que ele vai começar a temporada como titular ou que ele receberá maiores oportunidades, o que Filipe Luís não costuma fazer. Então, por conta disso, eu não descartaria a saída dele para o Fluminense. Particularmente, eu só sou contra, porque quando a gente tem interesse em contratar alguém do Fluminense, por exemplo, lá atrás, o Flamengo, que tinha interesse na contratação do John Arias, cara, os caras viram isso como um absurdo. A torcida do Fluminense meteu porra, pressionou o Mário Bittencourt, que não podia abrir negociação, que não podia sequer conversar com o Flamengo. Do lado deles, eles não admitem que haja qualquer tipo de negociação, né? A gente lembra aqui o Henrique Dourado, o problema é que foi lá, né? Deu até negócio de tentativa de impeachment e o cacete, lá no presidente do Fluminense, que teve que entregar o cargo, que renunciou, inclusive, né? Agora, do nosso lado, né, os caras acham que, não, pode, é Flamengo. Não, no meu entendimento, eu dificultaria a saída do Everton Cebolinha para as Laranjeiras, né? Mas eu quero saber de você. E você, o que acha? Você negociaria um jogador do elenco rubro-negro, mesmo não sendo esse jogador considerado titular absoluto, com um rival carioca? Deixe abaixo o seu comentário. No meu entendimento, não pode negociar direto nem com ninguém do Rio de Janeiro, não pode negociar com o Atlético Mineiro, não pode negociar com o Palmeiras, né? Para mim, esses são pessoas não gratas, né? A menos que seja algo vantajoso para o Flamengo. Por exemplo, o Flamengo cede um jogador e recebe outro bem melhor. Aí beleza, aí tá tranquilo. Agora, né? Ceder por ceder, o atleta aceitar negociar, eu particularmente eu sou contra, mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Lembrando que o AliExpress é a plataforma onde você encontra praticamente tudo o que você procura. Não está acreditando? Tá vendo esse QR Code que está aqui no canto da sua tela? Aponte a câmera do seu celular. Você que está na sua Smart TV. E você que está no smartphone, vá ao comentário fixado e clique no link para acessar o site oficial. Você ainda tem esse código que está abaixo do QR Code para você acessar uma lista de produtos com preços imperdíveis, especialmente selecionados pelo AliExpress para o nosso público, e também está no comentário fixado esse código. Ou então você pode buscar qualquer produto, né? Só colocar lá no buscador e você comprando, né? Parte do valor da venda é revertido aqui para o canal. Então, dá aquela moral esperta. Você que está participando com a gente, então compre no AliExpress. E permanece aí a questão envolvendo a novela da renovação do técnico Filipe Luís. Muita coisa foi falada no dia de ontem, por exemplo. Houve uma reviravolta danada com relação a essa situação que envolveu, portanto, o treinador rubro-negro, de que ele teria pedido 5 milhões de reais mensais, o que não é verdade, né? Eu cheguei a dizer isso diversas vezes, né? Essa notícia, ela não tem fundamento, respeito quem trouxe a notícia, mas a informação que eu tenho é de que em nenhum momento Filipe Luís chegou a esses valores. Eu já trouxe aqui, Jorge Mendes, o português, que tem intermediado a negociação com o Flamengo, pediu 3 milhões de reais. Inclusive, o Flamengo conseguiu baixar esse valor. A informação que eu tenho é que houve um acordo em 2 milhões e 200 mil reais mensais. Ele vai ter um substancial aumento de salário, quase 2 milhões de aumento de salário, ele que recebia 300 mil reais, né? Então, ele vai ter um aumento que é condizente com o tamanho que ele hoje tem no futebol brasileiro e pelas conquistas que ele teve ainda em seu curto período como técnico de futebol profissional. E, além disso, né,
também já se chegou a um consenso com relação à multa rescisória, né, que não será nem tão baixa para que o Flamengo não fique refém do futebol europeu, também não tão elevada que proíba a saída do Filipe Luís no médio e longo prazo. Lembrando que a informação é de que as partes chegaram a um acordo para a renovação do contrato até o final de 2027, ou seja, serão 2 anos de contrato e não apenas um na renovação do Filipe Luís. Agora, existem ainda algumas lacunas que precisam ser superadas. No acordo, o Flamengo entendia que eram 2 milhões e 200 mil reais para toda a comissão técnica do Filipe Luís. No entanto, para o treinador, esse valor é apenas do seu salário. Filipe Luís quer que o Flamengo passe a arcar com os vencimentos de seus 2 auxiliares, dos quais ele não abre mão. Estão com ele desde a base do Flamengo. E quando ele chegou à categoria de profissionais, ele trouxe consigo esses 2 auxiliares que ele pagou do bolso, do próprio bolso. Ele fazia um rachucho do próprio salário e parte do salário iria para esses 2 profissionais. Ele quer que haja uma valorização salarial por parte do Flamengo também para o seu staff e que o Flamengo passe a ser responsável por este pagamento. E não o Filipe Luís tem que tirar de parte do que ele vai receber para complementar o orçamento, né, desses 2 profissionais. Então, ainda segue essa questão, só que o Flamengo não quer que isso se arraste, não quer que entre 2026 o Flamengo sem treinador. Então, o rubro-negro deu um ultimato, ele quer uma resposta do Jorge Mendes ainda neste domingo para sacramentar a renovação do contrato do Filipe Luís. Inclusive, essa negociação que vem se arrastando, isso está gerando um desgaste interno. Já tem uma corrente fortemente influente na política do Flamengo, de sustentação do Luiz Eduardo Batista, que é contrária ao Flamengo ficar esperando pelo treinador. Inclusive, se dependesse dessa corrente, que tem vários bons personagens da política do rubro-negro, eles até acho que seria melhor até já procurar outro treinador, até encerrar a negociação com o Filipe Luís, para que se tenha uma ideia. Então, manter essa negociação durante algum tempo e atravessar 2026, com essa negociação, isso logicamente também terá impactos negativos internos e desgasta a própria imagem do presidente Luiz Eduardo Batista e compromete a sua autonomia interna, a credibilidade do presidente. Então tudo isso está em jogo. Por isso, o Flamengo entende que não vai ficar muito tempo esperando pelo treinador. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar que agora tem o shopping do YouTube, tem o Bacana Shop, a loja do canal, onde você encontra mantos do Mengão a partir de R$ 73,00. Isso mesmo, camisas do Flamengo oficiais e licenciadas num preço acessível para você. Então não perca tempo, tem vários outros produtos inclusive. Tá vendo esse link que está na sua tela, conferir os produtos? Então você clica nele para acessar os produtos. Tem também o link na descrição do vídeo, então não vá dar mole, acesse, compre, dá aquela moral esperta, você que está participando. Até porque estamos aí para completar a nossa meta, antes da virada do ano. Então a gente precisa da sua ajuda para alcançarmos a meta estabelecida pelo YouTube, beleza? Então, dá aquela moral esperta, tudo que você puder e quiser comprar através da internet, compre através do nosso canal, beleza? Então, dá aquela moral esperta aqui no canal do YouTube. E o Flamengo, logicamente, por conta dessa situação que está se arrastando, óbvio que cogitou outros nomes. Já falei aqui do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que no ano passado conquistou o Brasileirão e também a Libertadores, a exemplo do que fez Filipe Luís na atual temporada, ele que está no Al Rayyan do Catar, que no entanto tem uma multa rescisória considerada relativamente alta, 6 milhões de euros, ou equivalente a 33 milhões de reais, para tirá-lo do clube Qatari. E outro nome que tem surgido, este inclusive está livre no mercado, não teria nenhum impedimento em assumir imediatamente o Flamengo, é do ítalo-brasileiro Thiago Motta, jogador nascido no Brasil, naturalizado italiano, jogou na seleção italiana, jogou muita bola, hein? O Thiago Motta. Inclusive eu entrevistei quando da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. E quando encerrou a carreira, tornou-se treinador e até um treinador competente. Foi técnico, por exemplo, da Juventus de Turim, foi treinador do Alexandro e também
do Danilo, desses dois jogadores que atualmente fazem parte do elenco do Flamengo. Técnico relativamente jovem, de ideias bastante de vanguarda e que, embora não tenha as mesmas características do Felipe Luiz, eu particularmente acho que ele faz o chamado jogo posicional, é um técnico que não tem tanto ímpeto ofensivo assim, não é um retranqueiro, tá longe disso. Mas é um treinador que não tem aquela coisa do ataque total, que o Felipe Luiz, por exemplo, tem essa obsessão do Felipe Luiz em ter números altamente positivos no setor ofensivo. Ele é um técnico que privilegia mais o equilíbrio entre os setores do campo, Mas esse seria um nome, portanto, para substituir o Felipe Luiz, que eu sou contra, eu acho que tem que ser estabelecida uma linha, Você tem que estabelecer uma característica, não é nem a característica do Felipe Luiz, é a característica que o Flamengo pensa para o seu esquema de jogo, para o seu futebol, que tem que ser apresentado para a sua torcida. Mas seria um nome. O grande problema do Thiago Motta é que ele bateu de frente com o Danilo. Inclusive o Danilo deixou a Juventus 6 meses antes do término do seu contrato, porque quando da chegada do Thiago Motta, ele acabou indo para o banco de reservas. Ele que era titular absoluto, capitão da equipe, líder do elenco, acabou sendo desprestigiado pelo treinador. Isso gerou um clima de instabilidade na relação entre os dois, que culminou com a saída do Danilo. O Thiago Motta, naquela oportunidade, inclusive, apresentou um alívio quando falou da saída do Danilo. Falou em tom de alívio na coletiva de imprensa no clube italiano. Não sei se de lá para cá eles conversaram, apararam as arestas e superaram essa situação. Mas, a princípio, a vinda dele para o Flamengo geraria essa turbulência, um clima ruim, digamos assim, um clima de constrangimento dentro do vestiário rubro-negro. Lógico, não interessa qualquer que seja o jogador, Nenhum jogador pode impedir ou pode determinar a contratação ou não contratação de quem quer que seja para o departamento de futebol. Mas se você puder evitar determinadas situações, determinadas circunstâncias que não seriam benéficas para o Flamengo, eu acho que isso deve ser feito. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. O que você acha do técnico Thiago Motta? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui, na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Não esqueça de se inscrever, hein? Já esquecendo de deixar o seu hype, Registre-se na Segurobet, garanta 100% de cashback na sua primeira aposta e compre agora mesmo o seu manto do Mengão a partir de R$ 73 no link que aparece aí na sua tela conferir os produtos ou no link no comentário, na descrição do vídeo. Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.